Uau! Durante a nossa existência nós sempre gostamos de estudar bastante, de pesquisar, de buscar realmente o conhecimento. E nós começamos a pesquisar sobre um tema que não é bastante corriqueiro, ele não é muito explorado, mas eu acredito que nós temos hoje a missão de desenvolver a cada dia mais essa temática, que é falar para vocês sobre ponto de convergência imune. Mas para que primeiro eu fale sobre o ponto de convergência imune, que eu fiquei tão curioso com esse assunto, com tanta vontade de descobrir sobre esse ponto de convergência imune, porque sempre o ser humano, quando ele ouve algum nome, que parece ser muito difícil, que parece ser muito complexo, a gente é conduzido a um processo de curiosidade para tentar descobrir do que se trata. Eu fui buscar realmente experiências dentro do ponto de convergência imune, e eu percebo o seguinte, que é um assunto muito complexo, mas ao mesmo tempo, quando a gente observa a palavra convergência, e a gente começa a estudar também sobre a palavra imune, a gente vai perceber o seguinte, que é algo simples, mas que ao mesmo tempo é complexo. Por quê? Se você não conhece sobre um determinado assunto, você não domina esse assunto e você acha que esse assunto é algo muito difícil de ser compreendido. Mas a partir do momento que você passa a estudar, que você passa a pesquisar e que você entende o conteúdo da palavra convergência, que você entende sobre imune, você percebe o seguinte, que você está diante de uma descoberta fantástica na tua vida e que é necessário sim você trabalhar a sua questão de mentalidade, é necessário você trabalhar a sua reprogramação cerebral, porque o nosso cérebro ele tem duas vertentes. O nosso cérebro ele trabalha sempre em busca do prazer e trabalha para evitar o sofrimento. A maioria das pessoas elas vivem hoje uma vida totalmente inconsistente. Por quê? Elas fazem tudo que vão trazer problemas, que vão trazer aborrecimentos, que vão trazer prejuízo para a vida delas em um futuro bem próximo, mas aparentemente no presente elas estão vivendo um processo de euforia muito grande, que essa euforia em algumas situações ela é confundida com a felicidade, quando não tem nada a ver. Felicidade é um estado de espírito, felicidade você não pode tocar, felicidade é algo que você sente, é algo mental. Então a partir do momento que a gente começa a estudar sobre ponto de convergência imune, você vai chegar a um determinado conceito na sua vida, que você não vai buscar nada fora de você. Por quê? Tudo que você precisa para o seu desenvolvimento, tudo que você precisa para o seu sucesso, tudo que você precisa para a sua felicidade, tudo que você precisa para a sua paz está dentro de você. E a partir do momento que eu comecei a descobrir esses fatores importantes na minha vida, eu comecei a viver uma nova etapa. Eu comecei a deixar de buscar por tantas coisas que me distraíam. Porque o que é que acontece na nossa vida? Quando você parte para o ponto de convergência, você percebe o seguinte, quantas coisas que eu faço durante o meu dia que são importantes para o meu desenvolvimento? O que é que eu preciso mudar para que eu possa crescer? Se até hoje eu não atingi tudo que eu desejava atingir na minha vida, por que eu não atingi? Então você começa a analisar mais, você começa a filtrar mais os mecanismos que te possibilitam ser ou não uma pessoa de sucesso, ser ou não uma pessoa fracassada. Por quê? Existem divisores que separam o sucesso do fracasso. E exatamente o fracassado é aquele que hesita fazer o que a pessoa de sucesso ela faz. E uma das coisas que eu percebo que são muito significativas para a gente colocar em prática na nossa vida é foco e disciplina. O ponto de convergência imune, ele parte exatamente dessa primícia. Nós podemos concordar com algumas situações, nós podemos concordar com algumas pessoas, a gente pode ter alguns mentores, mas se a gente analisar a Bíblia, os homens da Bíblia que lá estão relatados em histórias, principalmente o grande mentor de todos os tempos, o maior médico que a humanidade já viu, o grande Salvador, o Messias Jesus Cristo, ele pregou muito sobre o amor. Por quê? A gente percebe uma coisa, quando você está vivendo com a vibração do amor, você não pode odiar. Mas o que é que acontece hoje? As pessoas têm uma distorção muito grande. Aí onde entra o estudo sobre a síndrome de distorção fatal. As pessoas falam em amor, mas ao mesmo tempo elas odeiam. As pessoas falam em paz, mas ao mesmo tempo elas não buscam harmonia entre si, elas não buscam conhecer a si próprias. Então o que é que acontece na nossa vida? Quando a gente perde realmente o senso de
bem-estar, quando a gente perde realmente a nossa consciência humana. Por quê? Todos nós nascemos e nós vamos crescendo e a gente vai absorvendo experiências da vida. E essas experiências são bastante significativas, bastante importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Mas o que é que acontece? Ao longo da vida, a gente vai recebendo códigos dos nossos pais, códigos que os nossos pais receberam dos nossos avós, e na escola a mesma coisa, nós somos codificados a pensar de uma determinada maneira. E é difícil você romper com o padrão de comportamento, é difícil você ser diferente. Por quê? Existe algum ditado que diz: ah, fulano é a ovelha negra da família. Exatamente, porque esse alguém rompeu com padrões de comportamento hereditário. Eu falo sempre que na vida da gente a gente pode buscar ser igual aos outros, ou a gente pode se destacar e ser diferente. Há algum tempo, aproximadamente 2 anos, quando nós iniciamos os estudos sobre o ponto de convergência imune e a síndrome de distorção fatal, a gente percebeu exatamente isso. De que lado a gente quer ficar? Eu quero ficar do lado de pessoas que vão construir e edificar vidas. Eu quero ser um construtor, eu quero ser alguém que leva uma mensagem poderosa, eu quero ser alguém que edifica pessoas, e meu objetivo é exatamente esse, é construir uma base sólida para a minha vida e construir uma base muito forte para as outras pessoas, para que as outras pessoas não sofram tanto com ansiedade, não sofram tanto com depressão. Por quê? Países ricos são os países que as pessoas mais sofrem. Por quê? As pessoas distorcem a felicidade, e isso já é uma síndrome. Então, o ponto de convergência imune parte exatamente disso. Eu tenho que ter um equilíbrio entre uma tríade, corpo, mente e alma. Se eu não souber dosar tudo isso, se eu não souber me preparar para a vida, eu não vou me preparar nunca para ser uma pessoa de excelência. E a gente observa os comportamentos humanos, que eles são geralmente um padrão de comportamento repetitivo, um padrão de comportamento medíocre, onde a gente absorve muitas informações que a gente não precisa de absorver essas informações, onde a gente tem um padrão de comportamento que a gente não precisa ter esse padrão de comportamento. Então é necessário que durante a nossa existência a gente trabalhe a cada dia para que a gente possa reprogramar a nossa mente. A mente é algo fantástico, é algo que nos alinha, é algo que nos dá uma condição que a gente possa crescer, que a gente possa evoluir, mas é necessário que você compreenda o seguinte: cada pessoa tem seu estilo, cada ser humano tem seu padrão. Eu falo sempre que os padrões de comportamento, eles são avaliados, eles são obtidos através do que nós experimentamos na nossa vida. Infelizmente, tem pessoas que elas não optam por escreverem as suas próprias histórias, elas optam por permitir que seja replicado na vida dela o padrão de comportamento dos pais. Se você é uma mulher, você optou por fazer tudo aquilo que durante a tua adolescência tua mãe enfatizou que seria legal, e você nem questiona. Então, quando a gente não questiona os fatos, quando a gente não busca alternativas, quando a gente não busca evoluir, quando nós não buscamos crescimento, o que acontece na nossa vida é o seguinte: a gente se torna mais um em meio ao rebanho. E o rebanho sempre ele caminha, o rebanho sempre é conduzido para o mesmo espaço e para o mesmo lugar. Chega um momento na nossa vida que a gente tem que escolher o que é que nós verdadeiramente desejamos ser da nossa vida e o que a gente deseja entregar para a humanidade, porque eu acredito que todos nós temos um propósito na vida. E quando você pega um propósito para a sua vida, que você tem uma mensagem, que essa mensagem é maior do que você, acontece fatalmente o que aconteceu na vida de Jesus Cristo. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo um ser espiritual elevadíssimo, mas ele se colocou na condição de homem. Para quê? Para que ele pudesse viver as nossas dores, para que ele pudesse entender o nosso comportamento. E Jesus foi um psicólogo maravilhoso, quando ele sempre pregou pelo amor. Então, se você deseja estudar mais, se você deseja aprender mais sobre ponto de convergência imune, nós estamos agora com a mentoria, e essa mentoria já tem algumas pessoas participando. Um é de São Paulo e o outro é de Mato Grosso, e a gente quer exatamente fazer uma conexão com pessoas de todos os estados do Brasil, para que a gente possa fazer uma avaliação do padrão de comportamento. Mas uma das coisas que eu já estou percebendo nessas duas pessoas são pessoas ansiosas. E quando a gente realmente não tem um padrão definido, estabelecido individualmente por nós, nós somos ansiosos porque a gente fica sempre olhando para o resultado do outro e questionando o nosso próprio resultado, questionando o nosso próprio talento, questionando o nosso valor. E nós temos que aprender o seguinte: a
escrevermos a nossa história. E para isso é necessário que a gente tenha um plano. Qual o seu plano de vida? Qual o seu estilo de vida? Você baseia seu estilo de vida relacionado a situações que você vê outras pessoas vivendo, ou você tem sua própria consciência de existência? Então isso é fundamental para que a gente realmente possa deslanchar na vida. A vida ela é maravilhosa, a vida é plena. Tem algumas pessoas que dizem que a vida é muito curta, a vida é o suficiente para que você possa ser feliz, quando você aproveita tudo que a vida te entrega. A cada manhã eu tenho a possibilidade de me tornar a melhor versão de mim mesmo. Para que isso aconteça, eu tenho que perceber o seguinte: quais minhas falhas, quais os meus erros. Eu tenho que mudar padrões de comportamento que realmente são negativos, que prejudicam o meu crescimento, que prejudicam o meu convívio em sociedade. E eu tenho que descobrir o seguinte: eu vim a esse mundo para fazer o quê? A partir do momento que você descobre o quê e o porquê, e você descobre por que eu vou fazer isso e para quem eu vou fazer, você se torna uma pessoa melhor. E o principal objetivo do ponto de convergência imune é você descobrir quem é você descobrir suas aspirações, seus talentos, e você desenvolver isso. Você nunca vai poder ganhar dinheiro, você nunca vai ser bem-sucedido naquilo que você não tem talento, naquilo que você não tem capacidade. Para você fazer humor, você tem que ser um bom humorista. Para você ser um bom palestrante, você tem que ser um bom comunicador. Para você ser um bom jogador, você tem que chutar bem, você tem que fazer gol. Então existe um processo na vida que muitas pessoas querem burlar esse processo. As pessoas querem conquistar determinadas coisas, as pessoas querem um título sem ter a capacidade. Ontem eu falei o seguinte: para você ser um bom rei, primeiro você tem que viver o processo de ser um bom príncipe. A vida é uma consequência. Nós temos causa e efeito, tudo começa e termina em mim. Uma das pessoas que a gente está fazendo a mentoria ontem, eu vou me reservar a não dizer para vocês a identidade dele, porque é algo muito pessoal. Ele falou para mim: Mário, eu sou muito ansioso. É uma pessoa que ela não consegue meditar, ela não consegue refletir, ela não consegue parar a sua mente por um momento. E ela é ansiosa. Então a ansiedade é exatamente um distúrbio de comportamento. Você fica muito preocupado com o futuro, você pensa demais no passado e você não realiza nada no presente, porque o importante é o aqui e o agora. Eu tenho que focar aqui agora no vídeo que eu vim gravar. Depois eu vou pedalar, mas o pedal é uma consequência de uma ação após o término do vídeo. Eu não posso ficar ansioso porque a sua mente ela não consegue ter duas direções ao mesmo tempo. É interessante isso. Você tem que ocupar a tua mente de amor, você tem que ocupar a tua mente de prosperidade, você tem que ocupar a tua mente de alegria, você tem que ocupar a tua mente de exercícios saudáveis, você tem que ocupar a sua mente com a imagem vencedora de você mesmo. Por quê? Assim como o homem se vê, assim o homem é. Eu espero que esse vídeo possa ter colaborado para o desenvolvimento, que possa realmente tocar no teu coração e que você possa codificar a tua mente e perceber o seguinte: o teu cérebro é uma máquina muito poderosa e você pode reprogramar o teu cérebro fazendo novas atividades, vivendo a vida de uma maneira totalmente modificada, e você vai perceber, a partir do momento que você mudar a tua forma de pensar, você vai mudar a tua forma de agir. Agindo diferente, você vai ter novas reações. Por quê? Você é causa, o que acontece fora de você é o efeito. No dia que você domina isso, você vai produzir um mundo melhor, uma vida melhor e uma condição de experiência e resultados muito mais favoráveis para a sua existência. Por quê? Você percebe o seguinte: se tudo começa e termina em mim, por que eu estou contrariado? Por que eu estou chateado? Por que eu estou triste? E aí você consegue diluir, você consegue acabar isso, você consegue reformular esse pensamento. Então, quando você muda o pensamento, você muda o sentimento. Quando você muda o sentimento, você muda as ações. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre. Uau! Uau!